Fernanda, você chegou primeiro, né? Como você chegou à igreja, como estava a sua vida, o que mudou de lá para cá? Tudo. Eu era uma jovem depressiva, ganhava até bem, não tinha motivo para ter tanta tristeza, mas era o vazio do Espírito Santo, que não tinha nada que preenchia. Como no mundo, você busca em bagunça, em amizades, que são tudo uma ilusão. E quando eu entrei na igreja, eu fiquei em dúvida em duas igrejas. Eu vinha aqui e vinha em outra, aqui e em outra. Mas a palavra daqui me enchia. Era uma palavra que eu não precisava... Vamos supor, eu escutava ela hoje, aquilo ficava na minha cabeça a semana toda, aquilo trabalhando dentro de mim. E na outra igreja, não. Eu escutava e dali a pouco passava. Eu falei, não, acho que aqui eu estou me alimentando e está dando sustância, eu vou ficar aqui. E aqui era mais... Era uma direção que não era pendência, você tinha que seguir, era aquilo ali e pronto. Se você quisesse vencer, era isso. E eu vim, me internei aqui, como eu falei, eu cresci 10 anos em um ano. Evolução mental, espiritual, em todas as áreas. E aí eu comecei a acreditar em mim. Eu perdi meu pai, eu era muito pequena. E como o bispo, lembra uma vez que o senhor falou que o senhor era órfão? A minha mãe também não podia fazer nada por mim. Minha mãe tinha 3 filhos, sem condição para nada, ou era Deus, não tinha para onde correr. Então eu falei, pai, agora o senhor é eu e o senhor, me ajuda. E ali eu comecei a prosperar, crescendo, porque eu era esteticista e cabeleireira. Alcancei vários níveis, alcancei o meu trabalho dos sonhos, trabalhei no melhor lugar de São José do Rio Preto, mas, para a glória de Deus, eu pude sair do meu trabalho para trabalhar com os meus filhos, para cuidar deles. Para a glória de Deus também. E aí eu conheci o Felipe... Como é que... Bom, pessoal, meu passado também, eu cheguei no ministério, eu era um cara muito agressivo em casa, não tinha paciência alguma, viciado em bebida, cigarro, algumas vezes usei droga também, tá? E, assim, uma vida destruída espiritualmente, sentimentalmente também. Chegou uma época que eu conheci a Fernanda, né, no passado, acabamos namorando 8 meses, né, não deu certo, por quê? Porque eu queria o mundo, né, eu queria desfrutar das vidas, das noites, e, como ela disse, é um vazio enorme isso, não tem nada que se aproveite lá fora. E tanto que, depois de 8 meses, a gente acabou se separando, e, como ela disse, veio se internar na igreja. E eu vivi 1 ano e meio, ela ficou 1 ano e meio aqui, e eu até treinei para vir aqui hoje. Como eu falei, eu fiquei 1 ano e meio na bagunça, só que não importava o que eu fazia lá fora, era ela quem vinha no final da cabeça, no final do dia era ela que vinha, porque eu amava ela. E por que eu não voltava? Pelo orgulho, né? Pela cobiça de não querer voltar atrás, não pedir perdão, e isso foi vindo. E teve um dia que ela saiu do ministério e eu descobri, ela teve que sair por motivos pessoais. Ele me ligou, falou, Fernanda, eu não sei o que fazer, eu preciso te pedir perdão, tem uma coisa dentro do meu coração, eu preciso te pedir perdão, Falei, olha, faz 2 anos quase que a gente terminou, não tenho que pedir perdão, já está perdoado, fique em paz, você segue a sua vida. Não, mas eu preciso, eu falei, tá bom. Aí a gente conversou, eu falei, olha, rapaz, aqui você muda totalmente a visão de homem, né, bispo? Aí você não vai querer qualquer coisa lá de fora. E aí eu falei assim, bom, é o seguinte, você quer voltar, mas você é exemplo do quê? Porque eu não vou colocar, a minha vida já não é mais como era antes, você já não me conhece mais. Eu quero um homem para me casar, para ser um exemplo para os meus filhos, e você é exemplo do quê? Acabou comigo. Ou era mudar, não tinha jeito. Então eu falei, então vamos, quando que é o próximo culto? E isso foi, eu lembro até hoje, foi dia 12 de agosto de 2016. Eu vim no culto de manhã, busquei ela na casa dela e daí foi acontecendo a minha transformação. Isso é bonito que ela está falando, é uma postura firme, postura de alguém que sabe o que quer para a vida, a pessoa decidida. Quer dizer, ela disse, eu já tenho um padrão. Ela passou um bom tempo junto conosco. Então, ela disse, agora eu sei o que é padrão de homem.
E eu sei o padrão que eu quero. Então, não vem com conversa fiada, não. E o bacana é que ele foi uma construção. E Deus foi tão maravilhoso, foi me dando tanta paciência para ensinar ele. Por exemplo, ele falava assim para mim, mas, o que eu faço? Porque quando eu, às vezes, passo uma mulher na rua, eu olho. Como que eu faço? Aí eu falei assim, primeiro... Sincero, né? Não, muito. Abra um jejum e toda vez que você vê que é uma mulher, você abaixa a cabeça. Aí toda vez que a gente estava em algum lugar comendo algum passava, ele fazia assim. Ele foi treinando a consciência dele para que ele, realmente, porque ele queria mudar. Sabe, bispo? Ele já não era mais aquele homem... Quando ele mentia, ele já voltava atrás. Ele falou, não, peraí, não foi bem assim. E aí ele foi se treinando. Eu fui vendo aquilo... E realmente falei, não, acho que ele quer mesmo, ele quer essa mudança. E eu fui ajudando. Aí uma vez eu me lembro até hoje, que ele falou assim, mas escuta, a gente que é crente, a gente acredita em ET? Aí eu falei, não, acredita na palavra, isso não existe. Foi Deus quem criou todas as coisas, o que está escrito está na palavra. Ele, entendi, então tá bom. E foi uma construção, isso foi tão bacana, porque ele não tinha vergonha de perguntar. Não. E eu também queria ensinar. Bacana. Pô, isso. ele está aqui, a gente está aqui para crescer junto, né? Ainda falei para ele, se a gente está num barco, se você afundar, os dois afogam. Ou se eu afundar, os dois afogam. Então vamos junto. Eu estou para te segurar e você me segura. E a gente foi seguindo. E eu me lembro, no 52 dias, que ele se formou, ele começou a trabalhar em outras clínicas e tal, mas ele queria montar uma coisa dele. E a bispa falou que, num jejum, que ela ia ser com alguém, com a pessoa, que ele tinha que determinar que ela era com ele, para ele não, não ter medo, porque Deus é com você. Vai que eu estou contigo, eu te dou suporte para todas as coisas. Mas ele temeu. E ele foi buscar uma sociedade para montar a clínica veterinária dele. Do qual foi um fiasco, né? Porque quando você faz uma coisa que não é da vontade de Deus, no começo ele estava amando, estava lindo, estava tudo bem, passou 2 anos, e eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, bispo. Porque só ele trabalhava, ele nunca ficava em casa, eu e a nenê pequena, eu não tinha meu marido. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. E aí ele acabou largando na noiva e se envolvendo com as estagiárias. Eu falei, opa, aí também não. O meu marido, no meio dessa bagunça, eu falei, não, vou começar a orar, isso vai ser desfeito. Aí comecei a orar, aclamar, e ele, não, o cara é certo, Eu falei, Felipe, tem alguma coisa errada, vou orar. Comecei a orar, clamando, jejuando, e ele começou a perceber muita mentira. Porque ele dava o dinheiro para o cara pagar as contas e começava a vir protesto atrás de protesto, porque as contas não eram pagas. Eu falei, eu não te falei que tinha alguma coisa errada? Deus está te mostrando, vamos largar a mão disso aí. Não, mas como é que eu vou fazer? Agora estava tudo junto. Eu falei, não, Deus vai fazer as coisas. Vamos orar, vamos fazer, vamos dando rumo. E aí eu lembro que num jejum, porque o Felipe começou a cobrar, falou, eu preciso, como assim? Não, o cara está errado, ele está protestando à toa, eu paguei. Eu falei, não, Felipe, tem alguma coisa errada. Ele começou a pegar em cima, e o cara começou a ficar incomodado. Aí, num jejum, eu lembro, no programa da bispa, ela falou assim, que uma vez havia não sei, com a chácara dela, não sei, e naquela oportunidade de assinar os papéis, a pessoa deu para ela o papel, ela falou, não, vou pegar e vou assinar e acabou, agora é meu. Todo mundo teve medo e ela pegou e ela assinou. foi lá e falou, não, agora é meu. Eu falei, Felipe, a hora que eu pintar a oportunidade vai ser essa. E aí o sócio dele viajou, e aí ele começou a conversar que estava tendo muita dívida e tal. Aí ele falou, você quer saber de uma coisa? Então vamos largar a mão dessa sociedade. Eu falei, glória a Deus. Não, mas antes disso, teve a palavra do jejum, né, que falou claramente, só faltou falar o nosso nome lá. Você que está numa sociedade que você não deveria estar nessa sociedade, essa sociedade só está te trazendo mal, você está ficando doente por conta dessa sociedade, larga essa sociedade. Né? Não é isso que Deus tem para você. Tanto que acho que na época o senhor estava falando de Jonas, né, que Deus mandou ele seguir uma direção e ele na direção contrária. Então, foi exatamente o que eu fiz. Né? Então, eu paguei o preço da desobediência mesmo. E logo mais para frente, ele foi para a praia, né, tudo. Ele falou assim, eu não quero mais a sociedade. Eu falei, tudo bem. Já falamos com ele, estava no jejum aqui na igreja. Falei, então, você vai voltar da praia, os papéis já vão estar assinados, a gente já desfaz a sociedade. Tanto que no outro dia, ele falou, não era isso que eu queria falar, eu estava nervoso. Eu falei, não, já está feito. É isso que vai acontecer. Já tá, o que a boca fala, o coração está cheio. Então, é isso que a gente vai fazer.
que mudou na vida de vocês de lá para cá? Hoje a clínica é sua, sem sócio, prosperando. Como você disse, hoje você não precisou mais trabalhar fora, está trabalhando junto com ele. Veio conquista, clínica, carro, casa, tudo. Tudo. Deus abençoou pessoas para que nos abençoasse, né? Ele levantou pessoas para que nos ajudasse. E no meio desse processo tem algo que é o que aconteceu realmente. Nos 52... a gente tem muito apego nos 52 dias, porque quando eu vim para a igreja, já estava no propósito dos 52 dias. Então a gente tem muita segurança nesse propósito, a gente pega firme mesmo. Porque, como foi falado da semana passada, a cada 52 dias um avanço, um crescimento. Sim, e nessa jornada nossa, ficou um processo, que ele foi para outra clínica, ficou um processo que ele tinha que pagar de R$40 mil. Só que estava vindo a palavra das muralhas de Jericó. Falei, Felipe, é isso. A gente não vai aceitar esse processo. Você não tem nada a ver com o assunto. Quem que estava clinicando era o outro. Ele nem estava na clínica aquele dia. Falei, isso não é processo nosso. Por mais que você tenha o nome, eu não vou aceitar isso. Ele falou, então vamos, o que a gente vai fazer? Aí eu falei assim, vamos andar nas muralhas de Jericó. Ele falou, como? Eu falei, não sei. Ele falou, dando volta no quarteirão? Eu falei, que seja, então vamos dar volta no quarteirão da clínica. Aí fomos. Primeiro dia, segundo dia, fomos 7 dias e no último dia andamos 7 vezes. Só que no último dia, bispo, deu uma chuva que você não enxergava um palmo do rosto. Aí o Felipe falou assim, meu Deus, diabo, você não vai, eu não aceito. Eu vou vencer isso aqui, eu vou vencer debaixo da chuva. Eu falei, não, bem, olha essa enxurrada. Do jeito que essa água está vindo, todo esse processo vai embora e nunca mais vai voltar. E no último dia, na última volta, eu peguei aquele processo, joguei no lixo, falei, cessou. E nunca mais a gente vai viver nada, porque as muralhas caíram. E conforme a gente já passava, eu falava, as muralhas já caiu, esse processo já caiu. E o povo que estava no lanchinho ali falava, gente, olha esse povo louco, no meio da chuva, com esse papel na mão, fazendo assim. Eu falei, não, eu creio, em nome do Senhor Jesus a gente vai vencer, esse processo já caiu, ele não vai prevalecer, esse processo já caiu. E caiu. Não veio nada contra nós. Foi até uma coisa linda, não foi linda, né? Mas meio trágico, até que o perito faleceu. Foi uma coisa dando em... Foi uma coisa atrás... Lindo o trabalhar de Deus. Deus tem suas formas de trabalhar, sabe-se lá. Não, é que o perito que estava contra nós, que ele é advogado e era veterinário, um mês antes, ele acabou morrendo de Covid. Nunca mexa com o homem de Deus, verdade. Ele acabou vindo a óbito por conta do Covid, e na hora a gente, lógico, preparou a defesa, tudo, mas a gente já sabia que já estava ganhando aquele processo, né? Como está a vida de vocês hoje? Em poucas palavras. A nossa vida está muito abençoada, bispo. Uma família linda. Uma família, 2 filhos maravilhosos. 2 filhos maravilhosos. Vida financeira, espiritual, sentimental, está restaurado. E aquele marido que eu não acreditava, hoje eu vivo o que eu nunca vivi na minha vida. Eu nem imaginei que ele fosse ser a pessoa tão maravilhosa que ele tem sido. Eu falei, eu tenho 6 anos de casado, mas o marido que eu tenho hoje, assim, se fosse pensar da maneira de como a gente começou, bispo, eu vivo uma glória muito maior em persistência, em oração, em temor, entendeu? Na presença de Deus, tudo pode ser mudado. E é tão bonito que Deus usa ele para trabalhar comigo. E usa a mim para trabalhar com ele. E a gente vai enxergando essas coisas, a gente vai crescendo e sendo base para os nossos filhos. Lindo. Entendeu? Lindo. E é para a glória de Deus mesmo. Maturidade de vocês. Lindo. Parabéns pelo testemunho.